Então, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar hoje no capítulo 25. O capítulo 25, ele traz um conhecimento interessante de como identificar espíritos obsessores ao nosso lado, como identificar esses pensamentos e o conhecimento de que os nossos mentores não podem fazer tudo por nós. Nós precisamos aprender a identificar e precisamos aprender a nos defender deles. E eles ficam do nosso lado torcendo por nós, fazendo oração, que a gente acorde, né? E compreenda que isso é uma influência e aprenda a trabalhar para nos proteger, porque nós estamos aqui só para isso, né? Para evoluir e desenvolver o nosso conhecimento. Certo? Então eu vou botar aqui iniciar. E aí a gente vai parando, tem bastante coisinhas para a gente parar e conversar. Capítulo 25. Sentindo as dificuldades. Visitei com Maurício meus pais. Ao chegar em casa, assustei-me, pois ao lado de minha mãe estava um espírito perturbado, maldoso, feio, sujo, com cabelos e barba crescidos, olhos verdes grandes e olhar cínico. Tentava incutir na minha mãe a ideia de que eu sofria. Falava rindo, olhando-a fixamente. Patrícia sofre no umbral. Está infeliz, sua filha. Chora chamando por você. Que lhe valeu ser boa, ser espírita? Isso não impediu que ela morresse. Ela sofre. Ora, falei indignada. Que maldoso! Achei que Maurício fosse retirá-lo, porém meu amigo não fez nada. Olhei suplicando, sem nada pedir. Patrícia, nós desencarnados não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo os amando demais. Sua mãe sabe lidar com esses irmãos infelizes. Ela fala com ele, mas escuta também. Ela pode responder e orientá-lo, ou simplesmente não lhe dar atenção. E aí, pessoal? Olha só, já começou punk o negócio, né? Então, olha só, a Patrícia, ao chegar na casa, viu a mãe dela encarnada com um espírito obsessor do lado. E esse espírito estava fazendo o quê? Falando que a Patrícia estava ruim, que a Patrícia estava sofrendo, que não valia a pena estudar, não valia a pena ser boa, não valia a pena ajudar as pessoas, que apesar da mãe dela ser espírita, ajudar, fazer as coisas, a filha estava no umbral e sofrendo. Vocês já tiveram pensamento assim, gente? Me fale aí. Quem que já teve um pensamento que disse para vocês, não vale a pena ir para o curso, não vale a pena estudar, não vale a pena ajudar as pessoas, você ajuda as pessoas e você está sofrendo. Alguém já teve pensamento assim? Quem já teve, levanta a mãozinha. Então vai lá, dona Regina, fala para nós. Hoje eu consigo me vigiar melhor, é mais fácil para fazer a vigilância, mas até que eu me disciplinei foi muito, muito, muito complicado. E até que nessas 2 últimas semanas eu tenho uma familiar que vem passando por isso, e ela chegou a falar a respeito da nossa mãe. A nossa mãe desencarnou em fevereiro, vai fazer 14 anos. E eu procuro falar para ela: olha, você precisa se vigiar, não é teu isso. Então, que aconteceram situações que abalaram ela. E eu vejo nela, eu no passado, como foi difícil para eu aprender a me vigiar, a não dar ouvido para esses irmãozinhos ali, que eles vêm mesmo, se a gente não está se vigiando, eles se divertem pra caramba. Exato. Então, isso acontece muito, ver o depoimento da Regina, né? Fala, Michele. Eu acredito que a gente tem isso praticamente todos os dias, né? É bem aquilo do orar e vigiar, como a Regina falou, e é só a gente dar uma brechinha, sair, se irritar com alguma coisa que eu
Eu acredito que venha esses pensamentos, né? Que a gente acaba sintonizando, né? Vibrando na mesma frequência e captando isso. E a gente tem que estar sempre orando e vigiando, né? Os nossos pensamentos, a nossa vibração, para que não caia nessa, né? Isso é importante a gente entender que esses espíritos, eles estão ao nosso lado só para nos sacanear e fazer mal mesmo, entende? Então, não importa vocês ver que vocês duas têm profissões diferentes, situações diferentes, familiares diferentes, mas vocês duas também já passaram por situações iguais. Então, é importante a gente entender que não importa. Sempre tem alguém que quer nos atrapalhar e nós precisamos ter consciência que isso existe e que a gente precisa ter ferramentas para se livrar disso. Porque tá, é o quê? Eu sei que tem um espírito do meu lado me incomodando, né? Tá vindo pensamentos para mim ruim, pensamentos para mim não ir trabalhar, não fazer alguma coisa, não ir no médico, sei lá, pensamentos ruins. Então, é importante eu entender que isso é uma influência, mas também é importante entender como eu me livro disso, né? A Martinha tinha levantado a mão, Martinha? Quem que levantou? A Daniela? Fala, Daniela. Tem que ligar o som. Ah, ok, então. Quer falar mais alguma coisa, Regina? Sim, tem uma senhorinha, ela se chama Ivonete, chamam ela de Ivonetinha, e ela falava sempre, ela costuma falar assim, ó, quando você fica chateado, você está irritado, ah, abalado por alguma razão, e você percebe que você está sendo influenciado, não que você não possa chorar, às vezes fica bravo e tal, ela fala assim, mas o mais depressa te recompõe, te vigia. E quando é uma situação extrema, que é de difícil você conseguir mudar o foco, pensa no sol, pensa na tua flor preferida. Isso. Só que até que a gente consegue se disciplinar para isso, é um baile, né? Isso. É bem assim. Por isso é importante uma coisa que eu sempre destaco: ter pessoas perto de você que ajude você nesse conhecimento e ajude você a entender esses ataques. Então, quando você tem amigos que pensam como você, que podem te dar um amparo, que diz, não, olha só, esse teu pensamento não está correto, muda teu pensamento, né? Tua vida tá boa, as coisas estão acontecendo bem, e isso aí não é um pensamento teu, muda a vibração, vamos sair, vamos fazer um reiki, tomar um passe, vamos na praia. Então, ter pessoas perto de nós que nos chamem a atenção é muito importante também. Por isso eu sempre digo, sempre que vocês estudarem, tentem levar os parceiros, porque os parceiros, pessoas, o marido ou a mulher, estando junto com você nessa evolução, facilita, porque você não está sozinho em casa, não está sozinho na vida, tem alguém do teu lado. É muito importante os dois crescerem juntos. Uma coisa ali que eu gostaria de destacar é que a Patrícia viu que o espírito estava do lado da mãe, correto? A Patrícia viu que era um espírito, né, que estava fazendo mal e falando com a mãe. E ela quis ajudar. Ela pôde? Não pôde. O mentor dela ajudou? Então são maus esses mentor, né? Olha que mentor ruim. Não ajudou a Patrícia. Tô certo ou tô errado? O que vocês acham? Gente, o nosso anjo de guarda não pode fazer o que é nosso. Quando o teu filho chega em casa com uma lição, tu pode fazer por ele ou é ele que tem que fazer? É ele que tem que fazer. Nós somos as crianças, nós encarnados somos a criança. Os mentores, os anjos de guarda, são como nossos pais. Eles não vão fazer o que é nosso. O nosso serviço, quem tem que fazer? É nós.
Se o mentor está do nosso lado, nos incomodando, gerando tristeza, gerando doença, atrapalhando nossos pensamentos, e nós não caímos na realidade que estamos sendo influenciados e pedimos socorro, eles não podem fazer por nós. Eles vão deixar a gente apanhando, 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 até a gente ter consciência e pedir socorro. E é assim que funciona. Não é porque eles são maus, é porque eles têm que deixar a gente evoluir. Então, eu vou dar continuidade aqui, tá? Tem mais alguém querendo perguntar? Não, né? Então, vou continuar. Não posso ajudá-la? Você sabe? Senti-me impotente e desejei mais do que nunca aprender. Pensei por segundos. Só sabia neutralizar forças nocivas com orações. Era o bastante. Concentrei-me e orei com fé para aquele irmão. Ele inquietou-se e saiu rápido da nossa casa. Aproximei-me de mamãe e falei-lhe: Mamãe, sou feliz. Não dê atenção àqueles que a querem perturbar. Amo você. Mamãe sentiu-se bem. E foi com alívio que senti seu pensamento. Patrícia está feliz. Não vou mais pensar o contrário. Ele voltará? Indaguei a Maurício. Acho que sim. Se voltar, sua mãe é livre para escutá-lo ou não. Olha só. Então, o que aconteceu? Além de ela ser espírito, ela sabia alguma técnica para afastar aquele espírito dali? Não, ela não sabia nenhuma técnica. Porque não basta você desencarnar para que você saiba tudo, você tem que estudar. Né? E ela não estudou nenhuma técnica quando estava encarnada, a não ser a oração e os passes. Então, ela usou uma das ferramentas mais fáceis, que é orar, pedir ajuda, pedir a Deus. E ela, como filha, pediu ajuda, conseguiu afastar aquele espírito, né? Mas o mentor dela disse que provavelmente o espírito vai voltar. E quem tem que dar conta? A mãe dela. Porque ela não vai ficar ali 24 horas protegendo a mãe. Então a mãe vai ter que aprender. E isso é uma dura lição. Quando eu assisti isso aqui pela primeira vez, há muitos anos atrás, me trouxe alguns questionamentos sobre como funciona o mundo espiritual, como funcionam os nossos mentores. E hoje, quando eu atendo as pessoas e dou curso, eu sempre digo o quê? Os mentores trabalham sobre o quê? Pedido. Tá escrito na Bíblia, peça e receberá. Eu sempre fico batendo nessa tecla. Eles não vão fazer nada por você que você não tenha pedido. Então você precisa pedir, você precisa ir atrás, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa evoluir, porque assim a vida fica fácil. Caso contrário, a gente fica sofrendo. Vamos seguir. Confiemos no seu bom senso. Fomos ver meu sobrinho. Ele estava adoentado, não dormira à noite. Sentia os fluidos nocivos de encarnados e desencarnados. Como criança sensível, ele sentia muito. Por momentos fiquei triste. Outra observação. Normalmente, as crianças sentem muito a energia dos adultos e do ambiente que ele está. Então, eu vejo nos atendimentos muitas mães que dizem assim: faz uma limpeza no meu filho, o meu filho está chorando, o meu filho está doente, o meu neném não consegue dormir, pode ter alguma coisa aqui na casa, algum espírito incomodando. E quando eu vou fazer as limpezas espirituais e atender, eu vejo que a origem das energias é os pais. Então, nós, como os pais, temos que pensar que se a gente teve um dia pesado, agitado, se a gente se incomodou, se a gente foi em lugares pesados, ambientes pesados, se a gente chegou agitado em casa, consequentemente, o que a gente está trazendo para dentro de casa? Energia ruim. Aí você chega com aquela miasma, aquela fumaça, aquela sujeira em volta de você e entra dentro da sua casa que está limpinha. Vai perto do teu nenê, vai perto do teu gato, vai perto do teu cachorro, vai perto das tuas plantas. Você acha que aquilo ali não transmite para as plantas, para o cachorro e para tua criança?
Transmite, eles vão ficar sujos, eles vão ficar doentes, e essa energia não é muitas vezes da tua casa, é uma energia que você trouxe da rua. Então a gente precisa ter consciência que a gente, além de espiritualidade, trabalhamos e trazemos sujeira energética, que a gente chama de miasmas, para dentro de casa. E os nenês sentem, com certeza. Todos os nenês sentem. Então não adianta eu limpar, ou não adianta você limpar o nenê e no outro dia você vir para casa suja de novo. Você precisa não pegar carga. Você precisa entender como fazer uma limpeza. E vocês que têm já experiência, que dicas que vocês dariam aí pro pessoal de como se limpar antes de chegar em casa? Quem que pode falar alguma coisa para nós? Que técnica, o que que a gente pode fazer para se limpar para quando chegar em casa não trazer toda essa sujeira? Quem é que sabe? Vocês sabem. Aquele mais rápido seria usar o da purificação, né? O símbolo da purificação do xamã. Isso, nós temos várias técnicas. Como a Michelle falou, nós temos símbolos, ou seja, símbolos de reiki xamânico, reiki usui. Nós temos pedrinhas de turmalina, que carregando ela no bolso limpa. Nós temos autodefesa energética, que é para se escudar para não pegar sujeira. Né? Tem várias técnicas que a gente pode utilizar para que a gente não traga esses miasmas para dentro de casa. Por isso, a necessidade de estudar e ter consciência. Poxa, eu estava bem, e agora eu cheguei em casa cansado, com dor de cabeça, com dor no ombro, estou enjoado. Será que eu não estou com carga? Então é uma coisa importante. Eu e a Rita temos uma combinação. Quando um ou outro pega carga e a gente vê que a gente está nervoso ou que a gente está ruim, a gente já avisa para o outro. Ó, não estou bem, me dá um tempo. Que daí dá tempo de a pessoa fazer um reiki, ou se limpar, ou até chegar em casa tomar um banho com ervas, ou com sabonete de ervas, e ficar bem, e evita uma briga, e evita trazer aquela coisa ruim pro casal, né? É importante. Então aqui ela foi ver o sobrinho, e o sobrinho estava sentindo essas energias. Patrícia, tristeza não ajuda. Maurício me orientou. Ore por ele e dê-lhe um passe. Disperse essas energias negativas. Coitado, tão pequeno e sofrendo, sinto-me impotente para ajudá-lo. Não pode sofrer no lugar dos outros. Cada um tem a lição para fazer que compete ao seu aprendizado. Olha que importante. Não podemos sofrer no lugar dos outros. A minha voz está com algum eco ou para você está tranquilo? Tá bom? Tá. Então, pense assim. Toda vez que eu vejo alguém com problema e eu fico sofrendo, coitadinho, tadinho, tá sofrendo, tadinho, nossa, e eu fico pensando e eu fico sofrendo junto, eu tô ajudando aquela pessoa? Não ajudo. Eu tô atrapalhando. Provavelmente eu vou estar atrapalhando, mas o que eu vou estar criando em mim? Eu vou estar baixando a minha vibração e eu vou estar ficando dando fácil acesso a esses espíritos obsessores para entrar na minha casa, para entrar na minha mente, para atrapalhar meu relacionamento. Então eu preciso entender que eu ficar sofrendo por alguém que eu não tenho como alterar o que a pessoa está passando, não ajuda ela, atrapalha a minha vida, atrapalha meu casamento e atrapalha a minha prosperidade. Porque tudo é vibração. Se eu estou vibrando em tristeza, eu vou atrair para mim o quê? Prosperidade? Eu vou atrair escassez. As pessoas que vão chegar perto de mim, se eu sou um vendedor, elas vão me ver triste, escura, negativa, elas vão comprar comigo? Elas vão comprar com o meu vizinho, né? Elas vão comprar com o vendedor do lado, não comigo. Então, sofrer pelos outros não ajuda. O que ajuda, gente? Rezar por eles, mandar bons pensamentos, avisar, falar para essas pessoas que as coisas vão dar certo, que ela reze, que ela peça a Deus, que ela tenha fé,
Porque se a pessoa está passando por algo daquele tipo, é porque ela precisa aprender. Lembre, toda dor é uma lição que ela ainda não fez e que está acumulando. Então, você tinha que fazer uma coisa, não aprendeu? Te dá uma oportunidade de novo. Você não aprendeu? Te dá uma oportunidade de novo. Você não aprendeu? Começa a sofrer. Daí sofre mais, cada vez mais forte. Até você dizer, bom, não aguento mais, então vou mudar. Então, cada sofrimento, cada dificuldade é uma lição que você precisa aprender. E existem técnicas que auxiliam nesse tratamento. Ok? Não falei que hoje a aula era bem complexa, né? É por isso que nem todos os desencarnados conseguem autorização para visitar encarnados queridos. Necessitam, para essas visitas, estar aptos, conscientes dos problemas que poderão encontrar. Ver entes queridos sofrendo não é fácil, principalmente sabendo que nem sempre é possível ajudá-los. Então, olha que interessante. Como é que uma pessoa se sentiria saindo numa colônia, estando lá bem, feliz, harmonizada, cheia de amigos, e vindo para casa material e vendo que um parente está sofrendo, passando mal, e sabendo que não pode fazer nada? Então, muitos espíritos não têm permissão de vir ver a família porque ainda não tem condição psicológica de lidar com as necessidades que os familiares precisam passar sem se ligar e sem sofrer e baixar sua vibração e acabar vindo para a casa dos familiares. Então, quando não é dada uma permissão, não é porque está sendo castigado, é porque você ainda não tem evolução suficiente para lidar com as dificuldades do mundo. Então, pessoal, aprendam enquanto estão aqui. Estudem, façam curso, leiam bons livros, lidem com pessoas que são motivadas, que entendem mais que vocês. Procurem aproveitar o máximo possível a vida aqui na parte terrena, para que quando for para a parte espiritual, vocês já tenham a evolução e não sofram. Esse é o melhor caminho a seguir. Dias depois, meus pais foram visitar minha tia. Maurício e eu fomos vê-los. Meu pai estava recebendo muitos ataques das trevas, e com ele, todos de casa. Mais do que nunca, essa frase veio à minha mente como certa. Onde há luz, as trevas tentam apagá-la. Isso aqui é muito importante. Vocês se lembram quem era o pai da Patrícia? O pai da Patrícia era o que dirigia o centro espírita, que dava palestra, que orientava pessoas. E ali ela fala que ele estava sofrendo muitos ataques e com ele toda a família. Por que vocês acham que os espíritos atacam pessoas boas? Quem poderia falar alguma coisa? Que eu gosto de ouvir as ideias de vocês. Fala, Regina. Eles, como diz aquele ditado, né? A árvore que não dá fruta não leva pedrada, né? Sim. E eles procuram atacar para fazer a pessoa sucumbir, para ela baixar a vibração, para ela alimentar eles com a energia que eles querem, né? Com a baixa vibração, com a revolta, com a raiva, os chateados, de várias formas, né? Muito bom, isso mesmo. O que acontece? Quando nós não estudamos, quando nós somos que nem gado, quando nós somos conduzidos pelos espíritos negativos, nós somos uma massa de manobra para fazer os objetivos deles. Então, eles dizem pra gente, vai lá e faz isso, vai lá e trabalha nisso, vai lá e briga no trânsito, vai lá e seduz o homem daquele casamento, seduz a mulher daquele casamento, para que acabe aquele casamento e eles parem, sei lá, de fazer algo que está incomodando. Então, quando nós não temos conhecimento, quando nós somos conduzidos igual marionete, né? Os espíritos nos conduzem,
Eles não batem em nós. Eles vão bater em nós por quê? Eles vão fazer mal para você por quê? Se tu é um soldado deles, você não apanha. Você está trabalhando nas trevas com eles, porque tem uma parte que diz assim: se eu faço mal, eu sou mal. Se eu faço bem, eu sou bom. E se eu não faço nada, o que eu sou? Sou mal também. Então, se você não está fazendo nada, você acaba sendo um mal também, trabalhando nas trevas. Isso evolui você? Não. Você começa a adquirir uma coisa chamada karma. Conforme teu karma vai aumentando, as tuas dores, as tuas dificuldades, teu casamento acaba, a família se destrói, enfim, você vai entrando naquela energia ruim. Mas você não está fazendo nada para atrapalhar, eles não te incomodam. Agora, quando você quer sair dessa massa, quando você quer sair dessa manada e você se torna rebelde, eles começam a te incomodar, porque tu parou de ser uma ferramenta útil. Você está, além de não obedecendo, você está tirando outras pessoas do comando deles. Então, você está incomodando. E é nesse momento que a gente se sente mais atacado. E aí, o que as pessoas dizem muito para mim? Diziam muito quando eu dirigia o centro espírita. Ah, mas eu estou trabalhando, trabalho, ajudo, e parece que está cada vez pior. As pessoas falam isso nos cursos. Eu estou fazendo curso, eu estou estudando e parece que está cada vez pior. Não. Tava ruim, tu tava naquele buraco. Agora tu tá só enxergando onde tu tava. Não tá pior. Tá a mesma coisa, só que agora tu tá enxergando. E agora enxergando, tu consegue nadar para fora desse buraco, dessa correnteza. Então, é preciso a gente ter essa consciência e fazer bastante oração, estar perto de pessoas positivas, tomar passe, fazer reiki, se tratar, porque agora você está começando a acordar, deixando de ser marionete. Então, é importante pensar nisso, né? Minha priminha, sensitiva, estava preocupando a família. Nenhum espírito estava perto dela. Irmãos perturbados não entravam na casa de minha tia, mas eles podem agir de longe e estavam fazendo isso. Quando a Patrícia foi visitar a tia é a tia dela que escreve os livros, a tia dela que tem mediunidade, faz as psicografias, né? E a tia dela que escreve os livros. Então, como a tia dela tem esse cuidado, essas orações, esse preparo, e os espíritos necessitam da tia dela para escrever os livros, e existe uma coisa chamada troca, né? A tia dela como sendo útil e trabalhando no bem, os espíritos protegem a casa para que espíritos obsessores não entrassem. Mas os espíritos influenciam através de cordões à distância. Quer ver um exemplo muito claro disso? Quando você vai num centro espírita ou numa casa religiosa e você senta para ouvir uma palestra e você pega no sono. Quantas pessoas nós já vimos dormindo em palestras? Quantas pessoas nós já vimos dormindo em curso? Quantas pessoas na própria constelação dormem? É porque os espíritos estão ali do lado? Muito provavelmente não. Mas eles estão aonde? À distância, ligado àquela pessoa através de cordões que dão um comando para a pessoa e diz, dorme. E a pessoa hipnoticamente dorme. Terminou a palestra, o que a pessoa faz? Acorda bem bela, faceiro. Ai, que bom. Foi boa energia. E vão para casa. Aprenderam alguma coisa? Aprenderam nada. Quem é culpado? Os espíritos obsessores. Então aquela pessoa tem um obsessor? Claro! Se não tivesse obsessor, não dormia. Tá na hora de a gente ter essa consciência. Então se eu estou sentindo sono num curso, numa leitura de um livro, numa palestra, eu tenho alguém me obsediando? Claro! Porque senão tu estava acordado feliz ouvindo a palestra. E isso é importante a gente aprender. Então, lá na casa da tia dela, não entravam os espíritos, mas eles estavam à distância através desses cordões, atrapalhando a sobrinha.
Vamos lá. Concentravam-se nela e faziam sentir-se obsediada. Ela estava chorona e irritada. Procuravam fazê-la imitar alguns hábitos que eu tinha quando encarnada. Queriam que pensassem que era eu que a obsediava. Meu pai concentrou-se, orou, deu passes nela para destruir o vínculo que a ligava aos irmãos nas trevas do erro. Ela voltou ao normal. Olha que sacanagem. O espírito obsessor não é burro, tá? Eles são bem espertos, eles são nós mortos. Então eles não são nem um pouquinho burros. Lembrando que na parte espiritual tem até faculdade para a gente aprender a obsediar. Então, se você quer aprender a ser espírito obsessor, tu vai para uma faculdade lá e eles te ensinam como fazer isso tudo e como ter a expertise de obsediar as pessoas. Então, olha ali, eles estavam fazendo a menina se passar, ter características da Patrícia, para as pessoas achar que a Patrícia estava sofrendo e sendo um espírito obsessor do lado da menina. Que sacanagem, né? Então, tem muitas pessoas que dizem assim, eu tive um cliente que diz, o pai morreu com dor no coração e eu hoje estou com dor no coração. Todos os sintomas que o meu pai tinha, eu estou sentindo. Eu acho que o meu pai está do meu lado. O que a gente diz para uma pessoa dessa? Será que o pai está do lado dele ou será que tem um espírito do lado dele fazendo ele sentir coisas para achar que o pai está ruim, está mal e baixar mais a vibração e se sentir sem proteção do pai? Então, é importante a gente ter essa expertise e entender que às vezes não é. Lembra que nós falamos de perispírito e falamos que as pessoas moldam os perispíritos? Muitas vezes os espíritos se passam por parentes, se apresentam como uma avó, um pai, e não são. Então a gente precisa aprender. E tem uma passagem que diz assim: é mais fácil negar 10 espíritos verdadeiros do que aceitar um falso. Então sempre desconfie. Toda manifestação, toda incorporação, toda sintomas, sempre desconfie. Tenha certeza, não acredite na primeira, porque muito provavelmente é espíritos brincalhões querendo te incomodar. Alguém quer fazer uma pergunta? Tá todo mundo tranquilo? Deixa eu ver. Eu não peguei esse aí, tu falou que é mais fácil aceitar 10 Mais falsos. fácil negar 10 espíritos verdadeiros do que aceitar um falso. Porque o que acontece? Muitas vezes tu vai em algum lugar que tem manifestação. Uma pessoa incorpora e diz, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu sou o pretinho velho tal, eu sou... Desconfia, faz pergunta. Vê como é que ele fala, vê se realmente sabe o que está falando, vê se realmente é um espírito de luz. Espíritos de luz, quando incorporam, eles não dizem o que tu tem que fazer, eles só te aconselham, né? Vê se aquele espírito quer alguma coisa, tá te querendo te manipular. Sempre desconfia. Se for um espírito de luz, ele vai saber que você está testando ele, porque é o teu papel testar ele. Ele não vai ficar bravo contigo. Agora, se for um espírito trevoso que começar a errar, ele vai começar a ficar nervoso e vai ficar brabo. Daí tu já sabe que não é um espírito de luz. Então, sempre tenha esse cuidado, principalmente em corporações. Ok? Vamos lá. Fiquei preocupada e Maurício esclareceu-me. Patrícia, esses irmãos necessitam de orientação e vamos doutriná-los nas reuniões de desobsessão. Mas enquanto isso, vão perturbar. Os encarnados sabem se defender. Não viu seu pai orar e desintegrar pela força mental que eles construíram? Ainda teremos esses irmãos como amigos. Vendo-me um pouco decepcionada e indignada, Maurício continuou esclarecendo. Emmanuel disse sabiamente em um de seus livros, ditado ao Chico Xavier: Ninguém socorre um náufrago sem sofrer o chicote das ondas. A luz, sustentada na fé e na sapiência, se fortalece com ataques contrários. É com seus sopros que se engrandece. Um perturbador pode induzir-se ao mal, e nesse ambiente hostil, o encarnado pode ceder, agindo em oposição às leis divinas.
O espírito perturbador pode nos causar mal e sofrimento com seu assédio, atingindo até o nosso corpo físico, mas em momento algum ele pode nos tornar maus. É nesse ambiente hostil que o servo bom e fiel fortifica e consolida sua vivência para Deus. Por isso, se impedirmos que um ente querido seja testado pelos espíritos, pode acontecer que se sinta frustrado, pois não tem certeza de que, se passar novamente pela mesma situação, terá forças para superá-la. Porque, Patrícia, há uma grande ilusão em muitos que creem quando esperam um céu sem problemas. Oposição e composição fazem parte da atividade da criação divina. Dialogando sobre esse ponto, vem-me à lembrança o chamamento do grande mestre. Vinde a mim todos os que trabalhais e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Meu amigo fez uma ligeira pausa e continuou a elucidar. Então, olha só que importante, pessoal. Todas as dificuldades que nós passamos fazem com que a gente cresça, com que a gente evolua e, principalmente, com que a gente tenha o quê? Autoconfiança. Então, isso é uma coisa que acontece. A gente vê isso muito com jovens. Eles têm medo de trabalhar, daí eles começam a trabalhar, eles passam por dificuldade, eles têm que pegar ônibus, eles têm que começar a cumprir horário, e eles vão trabalhando, daqui a pouco ele já se sente grande, se sente forte, se sente e vê que podem, e isso faz com que eles amadureçam. Não é assim que funciona com os adolescentes? Não é assim que aconteceu com todos vocês? Se um pai e uma mãe tira essa oportunidade deles, eles crescem? Não. Então, a dificuldade que a gente passa com os espíritos obsessores, até doença no corpo, né? Porque os espíritos, como ele falou, afetam o nosso corpo. Uma das coisas que eu aprendi logo no início da minha juventude é que eu chamava de surra espiritual. Às vezes eu ficava doente, com febre, com o corpo queimando, com dor no corpo todo, 2, 3 dias, ia no médico, o médico não achava nada, não tinha nada, eu ia no centro espiritual, tomava um passe e passava na hora. Isso era uma surra espiritual. Então eu comecei a entender que essas surras e essas dores, essas coisas, vinham de influência espiritual. Se vim de influência espiritual, como é que eu posso fazer com que eu mesmo me livre disso? A gente foi atrás do curso de Reiki, foi atrás de cursos de limpeza, e a gente foi aprendendo. Hoje, quando uma surra dessa, uma influência dessa vem, não dura 5 minutos, eu resolvo. E muito mais, a gente ensina outras pessoas a resolver. Isso é um crescimento. E é esse o processo que eu quero passar para vocês, para que vocês daqui a pouco entendam e digam, eu tive uma energia ruim, vem de tal lugar, eu já entendi do que era uma influência de que alguém fez tal coisa, eu já me limpei. Olha que coisa boa. Não seria bom ter essa independência? Então, assim como nós lutamos para ter independência na matéria, nós temos que lutar para ter independência no espiritual. Quanto mais rápido, menos dor, menos sofrimento. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, os espíritos não vão tirar isso de vocês. Vocês vão ter que aprender nessa vida, na outra, na outra, na outra, na outra. Deus não tem pressa. A pressa é de quem? É nossa. Veja bem, ele não nos induz a pensar que nos irá proporcionar uma vida ociosa, mas sim que aprenderemos com ele que as dificuldades que porventura venhamos a passar não devem ser vistas como castigo, mas como situações que nos põem à prova. Se vencidas, sentiremos o sabor da vitória sobre nossas inferioridades, e se sucumbirmos, provamos o fel da derrota moral. Veja bem o seu caso. Nasceu numa família igual a milhares de outras. Veio ao mundo físico, partiu e não deixou marcas. Você, ao ler e ouvir orientações sobre o aprimoramento da personalidade,
acordou para o desenvolvimento do potencial humano de ser bom conscientemente, por livre e espontânea vontade. Você sente e saberá com detalhes no futuro que teria um final de vida no corpo físico mais ou menos difícil. No entanto, com seu constante exercício na atitude do bem, quitou suas dívidas passadas e desencarnou tranquilamente. Na verdade, nem viu essa passagem quando acordou, estava entre amigos. Maurício silenciou e fiquei a pensar. Meu amigo tinha razão. Agradeci com um sorriso sua preciosa lição. Voltamos à colônia e pensei bem em tudo o que vi e ouvi de Maurício. Só então entendi o porquê de muitos internos na colônia não terem autorização para ver seus familiares. Ao vê-los felizes, nos alegramos. Se estiverem em dificuldades, temos que ser fortes, porque às vezes só nos resta chorar junto. Sei de muitos casos tristes que ocorreram com internos da colônia ao visitar familiares. Não é fácil, por exemplo, para uma mãe ver seus filhos pequenos, órfãos, às vezes jogados na rua ou com alguma madrasta a judiar deles. Ou para um pai ver seus filhos brigarem pela fortuna, ou um filho roubando o outro. E a filha ou o filho verem os pais maldizerem a Deus pelo seu desencarne. Não é fácil saber aqui, desencarnado, de traições e de entes queridos que se afundam no vício. Necessitam os desencarnados estar preparados, firmes no conhecimento para superar esses fatos, porque do contrário podem desesperar-se. Mesmo os que aprenderam a amar a todos como irmãos, os que pelo estudo e trabalho tornam-se moradores da colônia, servos do Pai, sentem os sofrimentos daqueles a quem amam. Só os que sabem entendem que tudo tem razão de ser, que mesmo os amando, não podem interferir no seu livre-arbítrio e que a colheita pertence a cada um. Nesses momentos solidários com o sofrimento de entes queridos, vem-me à memória o aparente desabafo do gigante e genial Nazareno, na sua célebre frase: Ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Lucas, capítulo 9, versículo 41. Tantas vezes desejei ardentemente nesses anos ajudá-los, sofrer no lugar deles, mas não se pode fazer a lição do outro. Aquele que faz a lição que cabe a outro, impede-o de aprender. No meu entendimento, comete-se grande falta de caridade privar alguém de aprender. Assim, sempre que o sinto com problemas, oro, envio-lhes fluidos de coragem, incentivando-os a aproveitar do melhor modo o aprendizado. As dificuldades vencidas impulsionam-nos ao progresso. Problemas resolvidos, lições aprendidas. E é isso, pessoal. Hoje o capítulo era bem importante e principalmente porque nós estamos hoje começando o ano, né? Então é importante a gente começar um ano bom, com todo esse conhecimento, começar um ano se policiando, começar um ano com objetivos de crescimento, tanto material, mas também emocional e espiritual, começar um ano com essa nova percepção que a gente está aqui para a evolução do espírito. A matéria serve para ajudar nessa evolução. Então, nós podemos tudo. Nós podemos tudo, mas a colheita é obrigatória. Se você fizer coisas ruins ou boas, depende de você, a colheita vai ser obrigatória. Alguém quer falar alguma coisa? Temos 10 minutos. Hoje eu estava empolgado, né? Vocês viram, né? Fiquei de folga 15 dias aí, voltei empolgado. Leandro, na realidade, assim, ó, sempre é muito aprendizado. Só que o que eu vejo mais importante é tudo que a gente aprende, como tu sempre comenta, quando a gente faz um curso, a gente assimila 10%, e desse 10% vai se perdendo. Então, o quanto é importante tudo que a gente aprende, por isso da importância das apostilas e tudo, da gente realmente reler e colocar em prática. E isso que tu acabou de ler agora, não se pode fazer a lição do outro.
E isso é uma dificuldade que eu tenho, que tu sabes do que eu tenho isso, e quando a gente começa realmente a deixar as pessoas fazerem a lição delas, é um alívio muito grande para a gente. Só que até chegar nesse ponto desse aprendizado, é uma caminhada. E o quanto com cada estudo, até eu estava comentando ontem com a Michelle, hoje que eu comentei com ela, que o filme, o livro aquele, A Cabana, eu tentei ler algumas vezes ele, assisti o filme algumas vezes, e ontem que eu assisti novamente foi que eu consegui assimilar com outros olhos para entender o que aquele filme quer dizer. E isso é na vida da gente, e realmente a questão de baixar a vibração é do que a gente atrai para perto da gente, isso é constantemente, né? Então, o quanto realmente quando a gente está aprendendo principalmente com vocês, que é o caminho que eu achei como ideal para mim, o quanto realmente a gente muda, o quanto a vida se torna mais leve. É claro que a gente leva rasteiras que, como a Rita colocou, eu devo ter levado uma surra espiritual porque foram 3 semanas péssima, mas eu nem me toquei a fazer coisas que eu poderia fazer. Então, parece que até nisso a gente é sabotado. E até um dia a Michelle me disse, faz isso. Pois é, Michelle, qual é mesmo o símbolo que eu vou usar? Ela chegou a me mandar e eu não consegui fazer. E lá, assim, ó, eu acho que depois do 14º dia, que eu lembrei do colar, que eu dormi com ele, que aí eu comecei a melhorar. Então, são coisas que é o que realmente se fala, né? Orar e vigiar. E o quanto a gente tem que estar constantemente fazendo isso na vida da gente. Perfeito. Eu não sei se eu já compartilhei, mas devo ter falado. No início, como eu estava assim como vocês, muitas vezes os mentores vinham através de incorporação, que aí eu trabalhava no centro espírita, enfim, e diziam para mim e essas coisas que eu estou falando para vocês, muitas vezes. E eles falavam, e na hora, é como vocês agora. Nossa, que legal, e eu me lembro, poxa, vou fazer, vou atrás, vou começar a cuidar. Só que dava uma semana ou duas, o que acontecia? Eu esquecia. E aí eu ficava, como assim eu esqueci? Porque eu esquecia, daí eles vinham de novo, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e diziam, poxa, mas eu já te falei isso. Né? Muitos de vocês já ouviram eu falar isso para vocês. Pô, mas eu já falei isso, nós falamos tal coisa. E eles falavam para mim também, porque eu não tinha um mentor encarnado que nem vocês têm, eu para falar para vocês, eu não tinha. Não existia ninguém que pudesse me falar, eu tinha só mentores desencarnados. Então, não tinha contato toda hora, era quando um mentor lá no centro incorporava, que eu sabia que era verdadeiro, falava para me dar uma orientação. Sabe o que eu comecei a fazer? Na época não tinha celular, eu escrevia atrás da minha agenda. Então eu trabalhava com uma agenda, que eu tinha todas as minhas anotações, e nas folhas de trás eu escrevia tudo que ele tinha falado. Cuida disso, olha o pensamento, enfim. E às vezes eu virava a agenda, olhava atrás e eu lia e dizia, nossa, ele tinha falado isso, eu estava fazendo errado. Então eu arranjei uma forma de evitar que os espíritos obsessores apagassem o conhecimento da minha mente. E eles vão apagar tudo isso que eu estou falando para vocês da mente de vocês. Vão apagar. O que vai evitar que ele apague é vocês estarem aplicando reiki, aplicando passe, fazendo oração, tendo a velhinha de anjo de guarda acesa, fazendo parte dos grupos, dos cursos. Quanto mais vocês estiverem introduzido com pessoas que estão fazendo aquela rotina, mais fácil é de vocês lembrar e deles apagarem isso de vocês. Então, é preciso estar convivendo em um grupo, é preciso ter pessoas perto. Por isso que eu digo, quando vocês estão, o casal estudando junto, isso facilita muito, porque um esquece e o outro cobra. Poxa, mas tu falou isso. Poxa, mas tu acendeu tua vela? Mas tu fez tal coisa? Pô, tu tá passando mal? Tu aplicou o reiki? Ah, não aplicou? Vem cá, deita no meu colo, eu vou aplicar em ti. Então, nós precisamos pessoas em volta de nós que nos auxiliem. E com o tempo, eles não têm mais acesso à nossa mente. Não esquece mais. Então, hoje eu estou numa fase que os mentores vêm e dizem, ó, tem tal coisa errada te acontecendo, usa tal técnica. Então, isso não é porque eu sou melhor do que vocês, é porque eu comecei antes. Então, tá na hora de vocês anotar, tá na hora de botar no celular, tá na hora de escrever e botar num quadro na parede. Cuida isso, cuida aquilo.
Toda segunda acender minha velhinha. Toda de 3 em 3 dias. Segunda, quarta e sexta aplicar reiki. Anotem, como se fosse uma coisa que vocês têm que cumprir um trabalho. E aí não esquece mais. Porque vocês vão esquecer. E é normal, eles incomodam. É fazer o que tu falou na última aula, tornar sagradas algumas coisas, né? Isso. Independente de tudo. Tornar sagrado e fazer. Tem que fazer. Exato. Então é importante. Vamos nos policiar, porque é normal, eles vão fazer a gente esquecer. E assim, como a maioria de vocês está sempre passando por mim ou pela Rita, né, pelo menos uma vez no mês, a gente vai estar sempre mostrando, lembrando como vocês estão nos cursos, e os cursos vão estar sempre cutucando vocês, sempre lembrando, sempre limpando, e cada vez mais vocês vão se livrando dessas influências. Daqui a pouco não tem mais. Isso é a boa notícia, né? E ler livros, pessoal, procurem ler ou ouvir no áudio, como a Martinha falou, esse áudio aqui da Patrícia, eu já escutei mais de 80 vezes. Uma vez, eu li o livro, quantas vezes? Uma? Não adianta. Agora a Rita me deu um monte de livro. Quantos livros tu me deu, amor? Ela me deu 16 livros. Agora, nesses 15 dias, eu já li com ela 5. Já lemos 5. Estou lendo uma trilogia, que é 5 dias no umbral, porque eu quero tirar bastante informações dali para montar o curso da espiritualidade avançada, que é o Farol. Então tem bastante informação ali interessante, a gente já leu eles, e eu vou ler agora mais umas 2 ou 3 vezes todos, fazer todas as anotações para tirar informações. Então, é preciso. Daí as pessoas dizem, tá, mas tu não tirou férias, tu não vai para a praia? Eu fui para a praia e estava lendo na beira da praia. Eu fui visitar minhas 2 sogras, né, porque vocês sabem que eu tenho 2. Fui visitar as 2 sogras e a Rita foi lendo no carro. Então, aproveitem. É para isso que a gente nasceu, para evoluir. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Vamos lá, temos 2 minutinhos. Nós temos curso nesse final de semana, né? Tem gente que tem curso no final de semana. Aí vocês vão ver, eu tô falador. Ninguém mais tem dúvida? Não quer falar mais nada? Então eu vou encerrar aqui para nós fazer o nosso fechamento, certo? Só um momento. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.